Bom, hoje é sábado, tá? É dia abertura da Semana Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos dar continuidade ao estudo que estávamos fazendo, da leitura de João, capítulo 1. Nós vamos de capítulo 1, do versículo 15 ao 34. Então, com a ajuda de Deus, com a inspiração de Deus, nós vamos ler e vamos interpretar, buscar a interpretação. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, és tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles de que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então aqui nessa parte de João, já começa, essa segunda parte do capítulo 1, já começa nos deixando claro muitas coisas. Tá? E agora nós vamos, com a ajuda de Deus, buscar a interpretação. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O que João está querendo dizer aqui, queridos amigos, queridos irmãos, queridos discípulos? Aqui Jesus está dando testemunho e clamando, dizendo: Este, a qual estavam interrogando, né? Jesus, no caso, era aquele de quem ele vinha falando. João vinha falando o tempo todo a respeito de Jesus. Embora, lá no final nós vamos entender que ele não estava sabendo bem ainda. Ele só foi saber quando se cumpriu aquilo que foi dito. Aquele que tu batizares e descer do céu o Espírito, este é o Cristo. Tá? Então, ele falava o tempo inteiro dele. Então, eu já estava sabendo que Jesus era o cara, né? Porque já tinha batizado. Mas estava falando para aqueles que vieram interrogar ele. Este é o que eu tenho dito a todo tempo, né? Que veio depois de mim, mas ele é antes de mim.
Porque primeiro veio João, né? João e Jesus vieram juntos ali, né? Isabel e Maria. Mas João veio com uma missão dada pelo céu. A missão era o quê? Preparar o caminho. Era juntar um povo, falar no deserto, juntando esse povo falando a respeito desse Messias. E, obviamente, que ao passo que ele batizasse, ele tinha que batizar. Ele tinha que batizar. Porque um desses que ele batizasse, iria descer o Espírito em forma de forma de pomba, que seria um ungido, né? Seria o Cristo, né? Então ele tinha essa missão para fazer isso aí, para revelar, né? Então ele já sabia que ele tinha uma missão de batizar e falar para o povo que, ó, eu vim aqui para batizar, vou batizar. Uma hora alguém vai vir e eu vou batizar e vai descer sobre ele o Espírito, e esse é o Cristo que o Pai enviou, tá? E ele disse que ele era antes de João, ele é antes de mim. Embora tenha vindo depois de mim, como ser humano, ele em espírito é antes de mim, porque ele já existia no céu. Yeshua é o unigênito do Pai, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Ele é o único unigênito. Nós todos somos criados, somos criaturas. E Yeshua é o unigênito do Pai. Nós, criaturas. Então nós somos menores e Yeshua tem a mesma natureza divina do Pai. E ele não é o Deus Todo-Poderoso, mas é o enviado do Deus Todo-Poderoso para falar em nome desse Deus Todo-Poderoso, sendo ele também o unigênito do Pai. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Então, Moisés, lá no Antigo Testamento, lá, naquela fase lá, ele recebeu uma missão de conduzir o povo, recebeu as tábuas dos mandamentos e adaptou a lei mosaica. Temos que considerar que lei mosaica não é nada a ver com mandamento. O mandamento, que são 10, veio do Pai, e a lei mosaica é uma adaptação dada por Moisés. A lei mosaica caiu, ela foi até João, mas os mandamentos são perpétuos. Então aí nós podemos ver que a cristandade, os cristãos, a grande maioria, eles vêm pecando contra o Pai e contra o Filho, porque eles não consideram um mandamento. Eles procuram falar sobre... Ele fala os 10 mandamentos, mas ensinam a praticar 9. O mandamento do Shabat, eles não ensinam, tá? A não ser os adventistas, né? E o judeu propriamente dito. E alguns avulsos por aí que entendem a mensagem, né? Então sabemos que a lei foi dada por Moisés, a graça vem por meio de seu filho Yeshua, é o unigênito do Pai, né? Porque ele é gracioso mesmo, ele é amoroso, enfim. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então veja bem o que o João está nos dizendo aqui, ó. Ninguém viu a Deus. Somente quem veio de Deus, que é o seu unigênito. O seu unigênito, ele viu a Deus. Ele não é Deus Todo-Poderoso, mas também tem uma natureza divina. Ele é um ser gerado de Deus, tem uma natureza divina, mas o Deus Todo-Poderoso é Yod Revoré. Né? Então, fique claro isso aí. E Yeshua veio em nome desse Deus Todo-Poderoso. Tá? E ele nos faz a conhecer o Pai por meio daquilo que ele veio representar. Ele veio representar o Pai, ele veio até nós em nome do Pai, o Pai o enviou. Então ele representa entre nós aqui a figura do Pai. Mas não podemos cair daquele erro de dizer que o próprio Yeshua, a pessoa de Yeshua, é a encarnação do Deus Todo-Poderoso. Não podemos dizer isso. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João disse: eu não sou o Cristo. Tá? E perguntaram então o quê? És tu Elias?
e disse: não sou. És um profeta? E respondeu: não. Então nós entendemos aqui o quê? Que se os judeus, embora eles tivessem um coração um pouco duro, eles tinham estudo, eles tinham consciência de muita coisa. Eles perguntaram se ele era Elias porque eles acreditavam na reencarnação. Eles entendiam que o próprio João poderia ser Elias. Tá? Elias disse que não, mas João também talvez não soubesse se era ou não era. Né? Ele se entendia como João só, né? Então, Jesus já é diferente. Jesus veio do céu, ele se entendia como filho adotivo de José, mas ele se entendia como filho do Pai. Ele se entendia que havia vindo do céu, que ele era diferente, que ele era um ser divino, embora não um Deus Todo-Poderoso. Tá? É diferente. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui ele fez uma alusão ao profeta Isaías, porque o profeta Isaías é uma leitura maravilhosa. O profeta Isaías ele fala muito do Messias, ele fala também de muitas coisas muito interessantes e muito importantes. É importante que a gente leia. Tá? Então ele fez uma alusão ao profeta do que o profeta disse, né? A respeito desse que viria antes do. Porque sempre é preciso que venha um Elias. Sempre é preciso que venha um antes para preparar o caminho. E assim ele segue, né? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. É interessante, né, naquela época, e é muito interessante a dinâmica do povo judeu, porque tinham vários pensadores, várias linhas de pensamentos dentro de uma sinagoga, né? Então, eles debatiam entre si, eles discutiam, eles buscavam um conhecimento da verdade. A gente não vê muito isso hoje nas igrejas cristãs, né? E isso é um erro do meu ponto de vista, porque eu acho que a gente tem inteligência, Deus nos dá inteligência, e a gente deve amigavelmente discutir democraticamente as coisas, buscar um entendimento, e não é simplesmente alguém chegar e dizer e tá pronto. Não, a gente tem que discutir, a gente tem que debater sobre aquelas coisas, porque a verdade é uma coisa importante, né? E é a mesma coisa que por isso que Jesus ele comparou parabolicamente falando da verdade como um tesouro escondido. Quando tu tem um tesouro escondido, tu trabalha assiduamente até descobrir aquele tesouro, né? Então seria isso, o trabalho seria o estudo e o tesouro seria a verdade. Entender a verdade. E João segue dizendo: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Por que ele disse que eles não conhecem? Porque eles não estavam ali, eles estavam ali só para especular de João. Eles ainda não conheciam, né? Mas João já conhecia quem era, que era, no caso, Jesus, aquele que havia de vir da parte do Pai, tá? Que o Pai enviou, e ele veio. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então veja bem, Jesus veio depois de João, aqui da terra, mas ele já era antes de João lá no céu, ou seja, antes de João ter sido criado, Yeshua já existia. Como a gente repete de novo, ele tinha natureza divina, ele foi gerado de Deus. Né? Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Né? A missão maior de João foi batizar, porque ele sabia que alguém a qual ele batizasse, ele não sabia quem até o momento exato, mas ele sabia que ele iria batizar e em um dado momento ele ia batizar alguém que desceria sobre ele o Espírito. Ali, Deus estaria, ó, este é meu filho amado que me compraz. Mas João sabia que ele tinha que batizar, né? Mas não sabia quem era, embora conhecesse Jesus. Ele ainda não sabia, as coisas estavam começando, o entendimento estava começando a surgir. É como se diz, o caminho se faz caminhando. Então eles estavam fazendo a parte deles, cada um fazendo a sua parte. João fazendo a parte dele, né? Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel,
eu vim. Por isso, batizando com água. Então é o que eu estava lhe falando agora. Para que Jesus fosse manifesto ao povo, João tinha que batizar, porque foi dada a ordem para João batizar. Tu vai batizar, João. Em algum momento, alguém vai vir até ti, será batizado por ti e receberá o Espírito sobre ele. Este é o ungido, o Cristo, né? Eu vou dizer agora o primeiro Cristo, né? Agora, claro, se não se escandalize, porque ao longo vocês vão entender por que eu estou dizendo que ele é o primeiro Cristo, tá? E depois vocês vão entender que o próprio Cristo, Yeshua, falou da vida de outro, mas isso é mais adiante. E João ficou dizendo, né? Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E aí segue dizendo: eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João batizou com água para revelar Yeshua. Yeshua batizará com fogo para revelar o outro Consolador. Mas isso é outra coisa, mais a gente nós vamos entender. Tá? Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, aqui, mais uma evidência. Yeshua quem era? O Filho de Deus. Mas a gente tem que entender, ao longo do estudo, nós vamos entender que Jesus, o Yeshua, falou de alguém que ele chamava de Filho do Homem. E por um erro intencional, eu creio, da igreja, né, dos concílios, foram modificadas algumas coisas do original, dá-se a entender que Jesus, quando fala do Filho do Homem, fala dele mesmo. Mas será que Deus, o Pai, e seu Filho, que o representa, seriam deuses de confusão? Não, né? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então Deus jamais permitiria que Jesus falasse dele mesmo na terceira pessoa. Entende? Então aí nós vamos entendendo. Calma, porque senão vai dar estresse aí. E aqui segue dizendo, né? Então aqui nós vamos até aqui, né? E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então até aqui, meus irmãos, porque depois nós vamos para outra parte de João 1, que é de 35 ao 40 ao 51, tá? Então nós temos outra parte ainda de João 1, a terceira parte. Então, queridos, assim, ó, então o que nós entendemos aqui? Uma breve explanação. Vamos chegar a 20 minutos aí de vídeo, tá? Então o que nós vamos entender com essa explanação? João Batista, ele veio com uma missão específica, que era batizar. Porque ele recebeu do Pai a ordem de batizar. Porque em algum momento, a quem ele batizasse, se cumpriria o que foi dito pelo profeta Isaías. Que desceria o Espírito e ali seria reconhecido Jesus como sendo o Cristo. Sempre entendendo que Jesus Cristo não é o sobrenome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que Jesus recebeu, tal como Davi, tal como Saul, por serem ungidos da parte de Deus. Entendeu? Então tem que ficar bem claro isso. Cristo quer dizer ungido. Messias quer dizer ungido enviado. Tá? Então, que fique bem claro que Jesus, o Cristo, quer dizer Jesus, o ungido. Tá? Então ali, João fez a parte dele para revelar Yeshua à nação de Israel. Tá? Então foi isso que João fez. E João deixou bem claro que esse Jesus que ele revelou já existia antes de João existir. Lá no céu, Yeshua já existia, porque ele foi gerado de Deus, ele tem a natureza divina, não é o Deus Todo-Poderoso, mas tem a natureza de Deus. Então que fique claro isso. E ele veio até nós, para se revelar até nós, a qual João o revelou à nação de Israel. Tá? E ele veio para nos trazer a graça de Deus,
Aí vamos pesquisar o que é graça. Pesquisem o que é graça, vocês vão entender. Tá? Ele veio nos trazer. Moisés trouxe a lei, mas essa lei não era suficiente para salvar as pessoas. Ela foi feita ali com base naquilo que ele recebeu do Pai dos mandamentos, e só que em algum momento a gente pôde perceber que a lei mandava matar e Deus mandava não matarás. Então assim, ó, a lei, ela caiu, ela foi até João, ela não foi suficiente. Os mandamentos são perpétuos, tem que ficar bem claro isso, os mandamentos são perpétuos, não passaram. E é bem, mais a gente nós vamos entender que esse que Jesus anunciou, que não vamos chegar lá ainda, que eu estou me apurando um pouco. Ao longo do estudo nós vamos entender que Jesus, a pessoa de Yeshua, falou da vinda de um outro consolador, de um outro paráclito. Paráclito também quer dizer a mesma coisa. Paráclito, ungido, e Cristo tem o mesmo sentido. Quer dizer ungido, quer dizer alguém que recebe a unção de Deus, o Espírito de Deus, para uma missão. E Yeshua anunciou e falou muito desse paráclito, né? E esse paráclito tem a sua missão, né? E essa missão é exaltar, é revelar aquilo que Yeshua nos deixa como ensinamento. Bom, então eu acho que até aqui não vamos entrar muito nesse detalhe, né? Vamos só até aí, mas ao longo a gente vai falar sobre isso. Então a gente entende que Jesus fala de um outro paráclito, ou seja, de um outro Cristo, ou seja, de um outro ungido, assim como ele foi. Então, a gente tem que ter a mente aberta para entender que Yeshua, em algum momento, fala de um outro Consolador, um outro Cristo, um outro ungido, um outro paráclito. É a mesma coisa que ele. Só que tem um detalhe. Esse que Jesus fala, ele é o Filho do homem. Diferente de Yeshua, que ele era ungido, Cristo, paráclito, mas era o Filho de Deus. Então é diferente. Então até aqui, quero dizer obrigado, agradecer, pedir que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você nos ajude nesse canal, porque eu estou aqui, né, eu e todo mundo que está envolvido nisso aí, de coração firme, de coração sincero, para levar essa mensagem ao mundo. E a gente precisa de vocês. Você que está ouvindo aí, se essa mensagem de alguma forma tocou no seu coração, no seu entendimento, na sua mente, no seu coração, se de alguma forma ligou alguma coisa na sua mente, no seu espírito, curta, compartilhe. Como todo mundo diz, é de graça, assim como o reino é de graça. Então compartilha, curte, espalhe essa mensagem, vamos espalhar, não nos custa nada, é uma mensagem maravilhosa. Aqui o objetivo, a gente, né, vamos falar um pouquinho de novo aqui, então antes de encerrar, é levar essa mensagem para frente e alcançar o coração das pessoas, né? E essa mensagem é uma mensagem que com certeza você não ouviu ainda, tá? Eu digo com propriedade, com segurança, né, sem querer ser pretensioso, mas você ainda não ouviu essa mensagem. E dê atenção a ela, dê um voto de confiança a esse Cristo maravilhoso, esse Yeshua maravilhoso, né? O Filho do nosso Deus, unigênito do Pai. E vamos construir essa caminhada junto, vamos fazer esse reino acontecer na terra, vamos colocar as religiões no seu devido lugar, vamos colocar essa política humana no seu devido lugar, e vamos dar lugar a Yeshua, ao reino de Deus, que há 2000 anos ele anunciou que viria. Vamos fazer junto isso aí, vamos ter fé, vamos ter coragem. Eu quero desejar, né, humildemente falando, desejar que Deus abençoe você aí do outro lado, né? Que Deus toque no seu coração, que Deus visite a sua alma. E em breve, eu já estou deixando claro aqui, em breve nós vamos ter um QR Code, alguma mensagem aí do Pix aí. O valor é uma coisa muito irrisória, não tem valor, é 1 centavo, 2, 10, 5, 20, 25 centavos, 50 real, 50 centavos, R$1, não importa, o valor não é o objetivo, é nós participarmos. Se todas as pessoas participarem com 1, 2 centavos, não tem problema. Se pudesse ser um Pix sem valor nenhum, também seria interessante, porque o interessante é nós nos unir nessa comunidade, né? Nós precisamos de recurso para melhorar um pouco a nossa Câmara, para melhorar algumas coisas, para que a gente possa pregar nas praças também, para que eu possa levar essa mensagem nas praças, né? O meu salário, estou sendo sincero, eu não tenho condições, o meu salário não suporta tudo isso,
tá? O salário me alimenta, me veste e algumas contas que a gente tem que acertar. Então a gente quer construir isso com a ajuda de vocês. Mas quer que fique bem claro, queridos irmãos, queridos amigos, que é irrisório, é o mínimo de muitos. Essa é a nossa finalidade. Nós vamos fazer essa política do reino acontecer. Aos poucos vocês vão entender que isso é uma dinâmica, é uma ferramenta, é uma política do reino que nós vamos implantar e se der certo, que eu creio que sim, sendo pela bênção de Deus, que eu creio que vai prosperar. E você que está nesse lado aí, receba nesse exato momento, nesse sábado, essa graça que você está vendo hoje, ou amanhã ou depois, não importa, de forma orgânica, receba essa graça, essa atenção do Espírito de Deus, que ele lhe alcance seu entendimento, seu coração, que ele cure alguma coisa se tem que ser curado, que ele traga algum discernimento se tem que ser discernido, que ele possa lhe fortalecer, assim como eu peço que fortaleça a mim, fortaleça você, todos vocês que esse vídeo alcançar, para a glória do nosso Pai, do Supremo Criador do Universo. Essa é a bênção. Obrigado.